parlamentares. Deputado, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, irmãos e amigos de todo o Brasil, jamais gostaria de ocupar esta tribuna para me dirigir à nossa nação pela TV Câmara, tratando de um assunto tão indigesto, mas que lamentavelmente merece uma resposta, até porque quem cala consente, e minha consciência não se coaduna com tal miserabilidade. Gostaria de lamentar pelo pronunciamento feito pelo senador Mário Couto Filho, do PSDB do Pará, na quinta-feira passada, no plenário do Senado, onde esse senhor me chamou de safado por ter dado minha opinião contra a presença da apresentadora Xuxa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desta casa, e dizer que a mesma tinha provocado a maior violência contra as nossas crianças ao contracenar com uma criança de 12 anos em um filme pornô em cena de sexo explícito. É bom lembrar que no último programa Altas Horas da Rede Globo, na madrugada do dia 8/6 de 2014, essa senhora não demonstrou nenhum arrependimento do seu passado, quando, se referindo ao meu posicionamento, ela pergunta para o Brasil e para o mundo: o que é mais grave? Ela, como adulta, ter beijado uma criança de 12 anos no filme, ou um homem de 40 anos bater hoje numa criança? Acho que todos que me ouvem podem tirar suas conclusões. Aproveito para ressaltar que essa posição foi minha e não tem nada a ver com o meu partido PSB ou com a presidência nacional. Pois bem, senhoras e senhores, eu não revidarei com a mesma moeda, ou seja, jamais ousaria desrespeitar um parlamentar, principalmente um senador da República, que é o maior representante de um Estado no Congresso Nacional. Deus me livre chamá-lo de safado como ele me chamou, até porque eu tenho um grande respeito pelo povo do Pará, povo que o elegeu na confiança de que ele honraria todos os seus votantes e que teria um vocabulário digno da representação paraense. Meus irmãos e amigos, pernambucanos e brasileiros, o que me intriga é a ousadia desse elemento que prova com seu histórico parlamentar estar desprovido de moral ao me chamar de safado. Parece-me que ele deve ter algum problema de memória, ou talvez queira jogar sobre mim sua casa sem telhado na linguagem chula dele. Eu sou safado, mas no meio de comunicação, na imprensa, escrita ou falada, quem aparece com algumas supostas sujeiras não sou eu, e sim ele, inclusive citado em alguns processos. Mesmo assim, jamais o chamaria como senador de safado. O que ele mesmo não, sendo safado, diria sobre a senhora Edizane Oliveira, que é o possessor por injúria racial, por lhe xingar de preta, safada, macaca, vagabunda e outros palavrões, simplesmente porque ele não quis que pregasse em sua casa cartazes de um candidato a prefeito. Acho que ele se acha acima da lei, pois racismo para ele talvez não seja crime. O que ele diz, mesmo sem ser safado, sobre os 11 projetos criminais, por fraudar licitações, ao passo de ser denunciado por crime de improbidade administrativa e ter bens bloqueados pela justiça. Foi ele quem também chamou o ex-ministro Carlos Lupe de safado e outras tantas pessoas. Parece que ele se sente muito bem com essa expressão. Não quero de forma alguma pensar que ele se identifica com essa ou com essa expressão. Foi ele quem disse, em 31 de 10 de 2012, no plenário do Senado, que na Câmara e no Senado só tem ladrões. Será que ele não está por trás da reportagem do Fantástico no último domingo, dia 8/6 de 2014, que causou indignação a esta casa? Ou não será que quem fez as denúncias genéricas o colocam entre os corruptos, até porque ele responde 11 processos sob acusação de fraudar licitações? Eu, pelo menos,
Tenho coragem de desafiar qualquer pessoa em meu estado e no Brasil que prove que eu recebi pelo menos, senhor presidente, R$1 de negociações ou venda de emendas, embora nesse meu tempo como deputado nesta casa já tenha apresentado R$50.075.750 de emenda. Não é à toa que no meio político ele é chamado de débil mental. Durmo com a leveza do ser, o que chega a ser insustentável, de tão leve que me sinto. Meu espírito está a serviço de Deus, e é Ele quem me justifica e me dá forças para suportar falastrões que buscam no oportunismo demonstrar um falso sentimento de indignação. O que me causa estranheza, senhor presidente, nobres colegas, é que o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, não sabe o meu nome e nem sequer o porquê de eu ter emitido tal opinião, algo confessado por ele mesmo na tribuna do Senado. Mas, mesmo assim, usou palavra de baixo calão para me denegrir ao me chamar de safado. Palavra essa que ele gosta muito de usar e, como eu já disse, parece compor muito bem o seu vocabulário. Essa conduta, para estudiosos da área da psicologia, demonstra o reflexo de algo intrínseco na personalidade de uma pessoa. É como se ele estivesse olhando para si próprio e vendo o seu reflexo no espelho. Mas eu acho que ele não é nada disso, ou talvez não goste de se olhar no espelho. O oportunismo político sempre estará no meio de homens que têm dignidade para atuar com esmero e responsabilidade. Mas estes preferem pegar carona em matérias vencidas a fim de requentá-las para pousar como defensor, quando na realidade deveriam atuar como defensor do seu estado e do seu povo. Ora, o que eu falei sobre a presença de Xuxa na votação da Lei da Palmada não foi nada imoral, humilhante ou antiético, mas dentro do limite do direito de me expressar e expor minha opinião, que aliás, senhoras e senhores, tive um grande apoio da sociedade, seja ela religiosa ou não. Lamento que muitos dos que estão aplaudindo a tal lei que dizem proteger as crianças da violência são os mesmos que defendem o assassinato de inocentes indefesos na monstruosidade do aborto, sem falar que alguns defendem a liberação das drogas e tantas outras mazelas que destroem as vidas, destroem a moral e destroem a família. Sugiro colocarmos em prática aquela retórica com que muitos parlamentares gostam de utilizar na tribuna e em todos os debates para suavizar os contrários, mas que só usam para enfeitar os seus discursos que diz: discordo daquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de os dizeres. Coitado de Voltaire, se estivesse vivo hoje, certamente lançaria maldição em todos os que clamam por esse clichê sem praticá-lo em sua essência. Muitos gostam também de abençoar a harmonia dos contrários com a velha frase de Heráclito: o contrário em intenção é convergente, na divergência dos contrários a mais bela a harmonia. Não sejamos hipócritas, sejamos verdadeiros e não oportunistas na retórica e nem na oratória, pois estamos representando o povo brasileiro e não podemos brincar com nossas palavras. Daí, senhor presidente, eu não chamar o senador Mário Couto de safado, como ele me chamou, ao passo de insultar o povo pernambucano e o povo brasileiro, inclusive meus irmãos e amigos do estado do Pará. Eu tenho respeito ao cargo que ele exerce, afinal de contas, ele é um senador da República Federativa do Brasil. Tenho dignidade e respeito, porquanto nunca respondi por nenhum processo criminal, que dirá crime de racismo, de fraude licitatória, crimes de improbidade administrativa, ou tive bens bloqueados pela justiça, ou ainda mesmo tenha sido citado como amigo de bicheiros que cometem crime de contravenção, muitas vezes vinculados aos crimes de corrupção ativa, passiva, formação de quadrilha, entre outros. Eu estou limpo, minha vida é um livro aberto. Se ter a vida limpa é ser considerado safado, eu prefiro assim ser chamado, contanto que possa deitar-me em meu travesseiro e dormir um sono tranquilo, coisa que com certeza esse senador, sem ser safado, não consegue fazer. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, povo brasileiro, pela atenção. E peço, senhor presidente, que esse meu discurso seja registrado nos meios de comunicação, em especial na Voz do Brasil.